Nesse artigo específico, a Van Dijk e esse Niels Kersens, que são da Holanda, eles estão trabalhando a questão da plataformização da educação, analisando uma plataforma de aprendizagem que se chama Cool, que é uma plataforma de uma empresa, de uma edtech holandesa que se chama Cloudwise, para exemplificar duas importantes tendências globais de plataformização que levantam preocupações. Então, a primeira delas é que as Big Techs estão expandindo rapidamente seus serviços para o mercado EdTech e assumindo cada vez mais o controle sobre a configuração e organização dos ambientes de aprendizagem online em escolas ao redor do mundo. O segundo ponto é que, por meio da crescente interconexão de um conjunto de tecnologias de plataformas educacionais, então plataforma de aprendizagem, rastreamento de aprendizagem, aplicativo, análise, essas Big Techs estão tomando o controle sobre a tomada de decisões pedagógicas, e essas decisões estão se deslocando dos professores e das instituições de ensino para os algoritmos das plataformas e suas interfaces. Então, são esses os pressupostos que o artigo parte. Essa aqui é a carinha do Cloudwise, então, do Cool, na verdade. Cloudwise é a empresa. Ele é um aplicativo educacional que ele tem um ID, né, de estudante, ID de professor, e aí dentro de uma única plataforma, ele conecta vários serviços. Então tem Outlook, Gmail, Google Classroom, alguns aplicativos de educação mesmo locais. E então ele tem um portal central para acesso único a tudo o que o aluno vai ter, alunos e professores vão ter acesso. E aí, como depois ela vai explicar, mas assim, teve uma parceria com a Google e eles forneceram Chromebooks já com esse aplicativo embarcado. Então, aqui começa a questão da plataformização. Então, assim, o que eles falam? Que são serviços, quando você adquire um computador, um Chromebook, já embarcado com um aplicativo que faz tudo, isso se torna super fácil para a escola e atrativo, porque tem, ainda que seja pago, tá tudo numa coisa só, um login, uma única, né, senha de acesso, enfim. E aí isso demonstra muito, os autores falam, sobre como as instituições educacionais estão vendo a questão do aprendizado online como uma mera questão técnica e instrumental, deixando de lado o olhar sociotécnico para a plataformização, que ela é necessário. Então, o artigo começa explicando autonomia pedagógica, né? Eu não sei, eu fiquei na dúvida se isso, eu acredito que seja um conceito meio geral, mas isso é o que eles chamam na Holanda de autonomia pedagógica institucional, que se refere ao grau de liberdade das escolas para projetar e organizar o ambiente de aprendizagem de acordo com a sua própria visão, independente do mercado, e a autonomia pedagógica profissional, que é aí a liberdade do professor. Então, juntando o uso das plataformas com essas questões de autonomia, o artigo vai levantar as seguintes questões. Como a integração da educação online no K-12, que é o equivalente ao ensino básico brasileiro, as infraestruturas privadas globais afeta a autonomia pedagógica e institucional das escolas? Como a integração de plataformas digitais de aprendizagem no ensino em sala de aula afeta a autonomia pedagógica profissional dos professores? O que é necessário para preservar a autonomia pedagógica em um cenário educacional cada vez mais plataformizado? Elas começam dando contexto de autonomia no sistema educacional holandês. Para eles, assim, na Holanda, eles não têm eles têm liberdade para definir o que ensinar e como ensinar. As escolas não seguem um plano, tipo uma BNCC, não existe uma lei geral.
Pelo contrário, eles têm um ato de liberdade de educação, é que cada escola vai decidir como e o que ensinar, desde que se atinjam metas elaboradas pelos sistemas de governança local. Então, ela fala que as escolas nos Países Baixos possuem maior autonomia em comparação a outros países da OCDE. Então, a autonomia, aí ele vai falando dessa capacidade de autogestão, tanto quanto da escola quanto dos professores. E aí, assim, a autonomia pedagógica das escolas e dos professores nos Países Baixos sempre foi limitada pela governança política e por mecanismos de controle financeiro, com o objetivo principal de garantir a qualidade da educação. Então, esse é o cenário. O que eles trazem aqui enfim, essas questões que o Ministério da Educação da Holanda impõe padrões legais de qualidade, que determinam disciplinas, o conteúdo de exames nacionais e metas de desempenho para a língua neerlandesa e matemática. Então, nesse sentido, acontece uma medição sistemática e intensiva do desempenho dos alunos por meio de testes padronizados. Isso é uma coisa que, independente da plataformização, já vinha comprometendo a autonomia do sistema educacional, né, de professores e instituições. E esses padrões de qualidade também influenciam as práticas diárias, porque a escola se torna refém dessas métricas para decidir o que vai ensinar. E aí foi acontecendo, desde a década de 80, um processo de mercantilização e privatização do mercado educacional holandês, que começou com um pequeno grupo de editoras educacionais, que são essas editoras que gerenciam e vendem as apostilas, enfim, os métodos de ensino para as escolas, sem que haja participação direta de professores e outros agentes educacionais, o que compromete, né? São atores privados atuando no mercado educacional, o que já vai comprometendo a autonomia, porque os professores não estão no processo de decisão. E aí o segundo passo é a partir do momento que as edtechs e a plataformização vão entrando na educação da Holanda. Então, o setor educacional foi se expandindo para o mercado de edtech à medida em que os sistemas foram se digitalizando. Aí a plataformização, a impulsionar a privatização e a comercialização da educação online, pode comprometer a autonomia pedagógica e institucional e profissional da educação. Então, por quê? Porque a partir do momento, né, que a gente deixa os valores públicos, a educação, para de pensar a educação como bem público e passa a pensar como bem privado, ela afeta os valores sobre os quais a educação está fundamentada. Então, eles tentam, né? Tem um negócio que é interessante que aconteceu lá, que eles gostariam de preservar, deixa eu ver onde ele fala aqui, eu vou pulando aqui. Eles gostariam de preservar a questão de interoperabilidade dessas plataformas. Então, vamos usar os meios, as plataformas digitais, vamos usar soluções, mas assim, eles tentaram fazer um acordo coletivo para manter esses aplicativos, essas aplicações digitais interoperáveis. Então, tinham esse UKID, que é um sistema público de login para os estudantes. Então, eles podiam ter ferramentas digitais, desde que elas cumprissem uma série de determinações desse acordo coletivo, que seriam soluções abertas, diversificadas, de empresas locais, com gente de pedagogia local pensando. Só que aí os fornecedores locais, os próprios fornecedores locais, como essa própria Cloudwise, passaram a oferecer uma ampla gama de serviços que eles não deram conta de oferecer, né? Então, armazenamento de dados, nuvem, e-mails, e aí eles passaram a utilizar os serviços das Big Techs para incrementar o que eles já ofereciam, ou seja, então foram fazendo parcerias com grandes fornecedores de infraestrutura tecnológica
e passaram a terceirizar parte dos seus serviços. E aí, né, como o Google foi entrando com os Chromebooks, que já vinham pré-carregados com outros softwares, isso vai gerando um mecanismo de dependência. O Google não utilizou esse ID holandês, ele só aceitava o Google ID, então, assim, não teve chance, não teve espaço, então essa questão de abertura, de login holandês caiu, e aí isso demonstra os interesses monetários, né, na plataformização da educação, e aí eles falam dessa formação de infraestruturas locais, que afeta a autonomia institucional das escolas. Eu não sei se o local é um termo claro, mas é um termo que a gente usa muito na área de comunicação para falar, né, começa com a questão de multinacionais que vêm se instalar nos países em desenvolvimento. Então, elas vêm para o Brasil, isso começou na Toyota, no Japão. Então, veio, por exemplo, a Toyota, as americanas, as montadoras de carro, elas vinham, traziam a cultura delas e se instalavam no ambiente nacional, num país em desenvolvimento. Quando isso passa para a tecnologia, a gente chama de local também, porque a gente usa a infraestrutura de dados que está no norte global, né, que está nos Estados Unidos, oferecendo serviços locais. Então, tem essa mistura do global com o local. Bom, o próximo passo é o que está que eles foram detectando. Quais as consequências da Googleificação da educação holandesa? Isso que a gente já falou, então, que o Google vai entrando através de seu sistema sociotécnico, a integração perfeita de serviços de plataforma e da estrutura política e econômica de sua governança. O Google força seu ID, então ele vai oferecendo intermediários locais para conectar suas estratégias globais de monetização aos sistemas escolares. Aqui entra em jogo a privacidade como valor público essencial para os alunos e a autonomia institucional das escolas. E essa EdTech, a CloudWise, sendo um intermediário local, contribui para a googlização da educação primária, afetando a autonomia pedagógica e institucional nas escolas, especialmente a capacidade de autogestão para garantir a privacidade na organização de seus ambientes de aprendizado online. Isso não é só do Google, quando entra Apple Solution Experts ou as parcerias com a Microsoft, acontece o mesmo processo. E, enfim, essas empresas as escolas vão ficando presas a esses sistemas de infraestrutura das Big Techs. E aí eles falam do impacto das Big Techs sobre a governança educacional. Então, o poder organizacional sobre o ensino e aprendizagem, eles falam que se transferem das escolas para plataformas, porque as escolas perdem o controle sobre a organização dos seus fluxos de dados, pelos dados de aprendizagem, dados de login, enfim, quaisquer dados gerados por seus usuários. E aí também as escolas vão perdendo a capacidade de escolher ferramentas, escolher soluções, para quais finalidades, sob quais condições. Então, assim, não está embarcado no pacote do Google, a escola já não consegue utilizar. Então, essas empresas direcionam as escolas para intraoperabilidade, não tem mais aquela conversa, né, de soluções locais e baseadas em acordos locais. Então, o Google acaba impondo suas conexões em diversas camadas do ecossistema de plataformas e softwares educacionais, garantindo, assim, controle sobre os fluxos de dados e poder algorítmico. Então, esse é o caminho, à medida que a lógica sociotécnica e as estratégias políticas e econômicas penetram cada vez mais nas estruturas institucionais financiadas pelo Estado, impulsionando-as no caminho da plataformização, privatização e infraestruturalização.
As salas de aulas digitais, aqui eles apontam como a plataformização redefine a autonomia docente. Por quê? Os mecanismos e as pedagogias de plataforma reformulam os papéis dos professores e enfraquecem a sua autoridade. Como? À medida que o uso das plataformas, quando os professores e estudantes interagem por meio das interfaces dessas plataformas, que elas mediam suas ações pedagógicas, e a mediação pedagógica passa a funcionar a partir de dados e painéis. Então, os algoritmos e painéis de controle das plataformas acabam moldando o comportamento dos alunos e influenciando as práticas pedagógicas dos professores. Ele vai falar aqui que é um novo modelo behaviorista de aprendizagem. Então, é uma falsa sensação de controle sobre a aprendizagem que surge nesses processos pedagógicos, porque a responsabilidade e o controle passam para as metas, né? Para uma pedagogia da performatividade. Então, atingiu a meta, não atingiu a meta, conseguiu, não conseguiu. E uma inteligência artificial, né, um algoritmo vai lá modificando o que esse aluno vai fazer. Então, esse desempenho, esse controle de desempenho, de performance, passa a ser o eixo de controle e manipulação docente, baseado em informação, e acaba tirando o papel do professor como um orientador, como uma pessoa que interpreta ações dos estudantes. Ele passa a ser a ser controlado e a controlar painéis. Então, a grande questão para eles é que não é que a escola, os professores vão ser substituídos pelas plataformas, mas a sua autoridade, a capacidade de julgamento dos docentes e até das escolas acabam passando para os algoritmos e interfaces das plataformas. Além de que as ações pedagógicas podem ser cada vez mais moldadas por análises de dados. E aí, assim, a plataformização da sala de aula é isso, a transferência do controle pedagógico das escolas e dos professores para infraestruturas opacas e imperceptíveis de fornecedores privados da EdTech. A inteligência pedagógica não fica mais com especialistas em educação, mas passa a atender ali questões monetárias, enfim, questões das plataformas das Big Techs. E isso acarreta a perda de autonomia e a função do papel da escola. Então, as considerações finais como garantir a liberdade de organização das escolas e professores, exercendo controle público nas práticas de sala de aula, na infraestrutura das plataformas para aprendizagem e na regulação. Eles propõem aí umas avaliações de impacto pedagógico para refletir sobre o impacto pedagógico das plataformas, suas teorias e valores subjacentes sobre ensino e aprendizagem. Então, assim, essas avaliações devem ser fundamentadas em pesquisas acadêmicas sobre as pedagogias de plataforma, e não só sobre interesses privados e mercantis das grandes empresas. Eles falam também que para fugir dessa perda de autonomia causada pela plataformização, é que os professores precisam de letramento digital. Não é só saber mexer a plataforma, mas é compreender que não são instrumentos pedagogicamente neutros, mas que são carregados de intenção e com objetivos né, e que atendem aos objetivos econômicos das Big Techs. Outra questão é que não deixar essa infraestrutura ser governada pelo setor privado, mas ter sempre a participação da governança do setor público, para garantir que não se percam os valores educacionais que norteiam o sistema educacional e como política pública, enfim, tudo aquilo que a gente vem discutindo. E aí, assim, lembrar, eles colocam que a educação na era digital ainda é concebida como um mercado e não como um bem comum, em que a governança tem sido cada vez mais capturada por tecnologias globais de multinacionais privadas. Então, para combater isso, eles falam que os marcos regulatórios na Europa precisam ser atualizados, rearticulados e aplicados de maneira eficaz, porque senão cada vez mais essa governança
vai estar com as plataformas, acarretando nessa perda de autonomia, tanto dos professores quanto das instituições, e cada vez mais as escolas, enfim, o ensino vai ficando na mão dos interesses das big techs. É isso.